Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 9 de março de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Só lembrando aos amigos que a agenda que eu estou utilizando é do ano 2020. Produzi dignos frutos de penitência e não comeceis a dizer: temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que poderoso é Deus para destas mesmas pedras fazer que nasçam filhos de Abraão. Lucas 3:8. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. A piedade, a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o Divino Messias. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: piedade para com os sofredores de além-túmulo. Busque a oração em favor dos desencarnados em sofrimento. Sugestão para sua prece diária: prece pelos que sofrem no além-túmulo. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que estão sofrendo no mundo espiritual, aqueles que estão sofrendo pela saudade, aqueles que estão sofrendo porque estão sendo escravizados por espíritos perversos, malignos, aqueles que estão envoltos em diversas viciações das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, na viciação do sexo, na viciação da comida. Olhe, Jesus, por todos esses irmãos. E olhe também por aqueles suicidas, irmãos que no momento difícil, no momento de grande dor, resolve tirar a vida. Que olhe também, Jesus, por esses irmãos. E olhe por todos os seus familiares terrenos, que possam juntos buscar o equilíbrio. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, vamos então para a nossa vinheta. Fiquem com Deus. Meus amigos, nós estamos estudando há 17 dias a primeira carta de João, que está dentro da obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse. Então vamos para a nossa mensagem de hoje. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo, aliás, desculpe-me, capítulo 4, versículo 1. Lembrando aos amigos que nós não temos a edição da nossa gravação, então alguns erros vão ficar, né? Discernimento. Busquemos discernir a luz para que a treva não nos engane. No âmbito de nossos postulados, é indispensável estejamos alertas na execução dos deveres que o Senhor nos confia.
aprendendo e servindo ao sol do bem, infatigavelmente, a fim de que as sombras da idolatria e da leviandade não nos tomem o coração. Abraçando na doutrina espírita o evangelho restaurado, é imperioso sejamos intérpretes de sua grandeza em pensamento, palavra e ação, sem quaisquer particularismos de ordem pessoal. Nossa doutrina redentora pode ser assim considerada a afeição do celeiro de valores espirituais de que se aproveitam os trabalhadores da Boa Nova para estenderem o consolo e a instrução, o socorro e a bênção. Esses valores, funcionando como sementes de renovação e progresso, podem e devem ser usados por amigos da espiritualidade e por batalhadores do campo humano nos mais diversos lances da experiência. Comunicar-se-á desse modo o tarefeiro desencarnado com qualquer companheiro da terra, qual o lavrador que, de certo, muitas vezes despenderá mais atenção para com o pântano ou para com a gleba insultada de espinhos na extensão da cultura que lhe compete realizar à maneira do próprio Cristo, que afirmou não ter vindo ao caminho da humanidade para curar os sãos. Assim, é que mensagens do além ou pregações do mundo, quando incompreendidas ou expoliadas em sua significação natural e justa, não atingem o corpo de princípios doutrinários que representam a fonte de nossa regeneração e acrisolamento para a vida superior. Todos nós, nas esferas de luta em que nos entrosamos, somos criaturas necessitadas de aprimoramento e resgate, laborando sob os impositivos da própria sublimação diante da lei. Eis porque a nós todos é imprescindível o estudo meditado e a prática sincera da doutrina que esposamos, sob a égide do Mestre Divino, cabendo-nos a obrigação de escutar com o necessário discernimento a palavra dos que falam em nome do Evangelho, provando no íntimo de nós mesmos se procedem da inspiração do Senhor, porquanto os espíritos a que se refere o apontamento apostólico tanto podem ser desencarnados como encarnados, com residência temporária no plano físico ou no espaço, na terra ou no céu. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, fevereiro de 1957. Meus amigos, hoje a gente encerra esse, essa reflexão que o Emmanuel traz sobre o capítulo 4, o versículo 1 da primeira carta de João, sobre os falsos, as falsas comunicações, os falsos espíritos, os falsos profetas. Então, precisa o quê? O Emmanuel trazendo aqui nessa configuração da última mensagem. O discernimento. Por isso, meus amigos, nós não podemos acreditar
em todos os espíritos. Ah, só porque é um espírito que falou, ele está com toda a verdade? Não. Assim como há encarnados que não sabem nada sobre o mundo espiritual, encarnados que tiram de, de lugar nenhum o seu conhecimento referente aos ensinos evangélicos, distorcendo, como diz o Emmanuel, que expoliando a doutrina do Cristo, desvirtuando o Evangelho de Jesus. Então, no mundo espiritual também é assim. Não é porque a pessoa desencarnou que foi para o mundo dos espíritos que se tornou um espírito bom. Ele continua a mesma tranqueira que ele era aqui na Terra quando aqui se encontrava. Assim como eu, né? O dia que eu desencarnar, eu vou continuar o José que era aqui no mundo espiritual também. Então, meus amigos, nós devemos discernir o que é de Deus, ou seja, o que é da luz, quais são os ensinamentos que estão sintonizados com o Evangelho de Jesus. Aquilo que não está de acordo com o Evangelho do Cristo, então a gente já tem que descartar. Como que numa casa espírita você pode incorporar um espírito que venha falar para você não fazer caridade, por exemplo? Ele está afrontando o Evangelho de Jesus. Então não tem como a gente fazer essas leituras inadequadas. Precisamos do discernimento, precisamos compreender um pouquinho mais. É contrassenso, é só buscar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Estive com fome e você me deu de comer, estive com sede e você me deu água. Eu estive nu e você me vestiu, eu estava preso e doente e você me visitou. A todos que fizeram, foi a mim que fizeste, disse Jesus. Então, a caridade faz parte do Evangelho de Jesus. É a liga de Jesus, é a caridade. Não tem jeito de chegar a lugar nenhum sem caridade. É como diz Paulo na sua carta aos Coríntios: é um sino que bate, destoado, mas ninguém não consegue comover ninguém, porque não tem caridade, não tem amor. Então é isso, meus amigos, que nós temos que atinar. Nem toda comunicação espiritual, ela é de espíritos bons. Nós temos que estar atento a isso, né? Porque houve uma comunicação de um espírito que aquela comunicação tem que se tornar como verdadeira, como aquele que está dando a comunicação é alguém inspirado, é alguém de Deus. Primeiro vamos ver o que esse espírito diz, vamos ver se essa mensagem confrontando-a com o evangelho. Se ela destoa do evangelho, então devemos nos afastar dessa mensagem. Por isso, meus amigos, é muito sério, muitas coisas que a gente vê pelas internets da vida, pelas redes sociais, muitas mensagens que podem ser apócrifas, podem ser falsas, dando nome de espíritos bons, usando nomes falsos também. Então devemos ter muita cautela disso, ainda muito mais hoje, porque nós podemos ser ludibriados por pessoas más, por pessoas perversas que querem destruir o Evangelho de Jesus. E esses irmãos, eles se encontram tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Então, devemos ter muita cautela nisso. Só para ilustrar o que eu estou dizendo, numa das obras do Dr. Inácio Ferreira, que eu li, ele dizia que o mundo trevoso, no mundo espiritual, eles têm bibliotecas imensas, porque lá, meus amigos, nesses ambientes não estão os espíritos bons, estão os espíritos, muitos espíritos cientistas
filósofos, teólogos, padres, bispos e papas estão nesses mundos trevosos. Pastores, espíritas estão lá dentro. Então, muitos desses são cooptados por esses espíritos dirigentes das trevas para poder reunir no mundo espiritual durante o sono, em que a nossa alma, ela há o desdobramento da nossa alma, está lá no livro dos Espíritos, descrevendo como que acontece isso. Então, há o desdobramento da nossa alma e nós vamos para os mundos, sejam bons ou maus, vai depender da nossa vibração. Então, aí o médium vai lá para esse mundo trevoso, tem todas as orientações lá, e quando está acordado aqui, ele começa a fazer seus relatos de acordo com esse mundo trevoso, orientado por esses espíritos. Então, nós temos agrupamentos religiosos, políticos, filósofos, no mundo das trevas também. Assim como temos pessoas maravilhosas, bondosas, do lado do bom, do bem. Então, devemos estar atento a essas informações que nós estamos recebendo. Há muitas obras que são mediúnicas, mas não são espíritas. São escritos por espíritos utilizando médios encarnados, mas não tem nada de espiritismo nessas obras. Não tem nada de Evangelho de Jesus nessas obras. Então nós temos que ter muito tato ao ver ao manusear essas obras. Então busquemos ler obras de médiuns em que a sua conduta está afinada com o Evangelho do Cristo. Então, busquemos sintonizar com esses médiuns e não com médiuns falastrões que tem por aí, que destoam o Evangelho de Jesus. Então, precisa, antes de tudo, do nosso discernimento. E quando a gente perceber que nós estamos sendo cooptados por esses agentes trevosos, então acendamos o nosso pisca-alerta aí e vamos buscar sintonizar com Jesus, buscar sintonizar com a prática do amor, da caridade, buscar um tratamento na casa espírita para reequilibrar-se e continuar a tarefa. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos neste instante, Jesus, colocar em tuas mãos todas as lideranças religiosas, de todos os agrupamentos religiosos da terra. Que todos nós possamos beber da fonte da vida, que é Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E vamos chegar a Jesus pelo bem que fizermos, pela prática do amor, pela prática da caridade. Ajude-nos, Jesus, a desenvolver entre nós o amor e a caridade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.